Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia, que é o 2 de novembro de 2023. Graças a Deus estamos aqui, né? Em vigilância, vivos, né? Em obediência à palavra, em oração, meditação, e dando graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, né? Ao Altíssimo, por tudo que nos tem dado, né? Por tudo que somos, por tudo que temos, né? Pela vida, pela redenção, pelos livramentos, né? Pela manutenção, pela nossa fé, né? Pelo acréscimo, né? Da nossa fé, da nossa esperança, pelo entendimento da igreja, né? Pelo evangelho, pelo sangue ali que o Senhor Jesus Cristo derramou no madeiro e por tudo mais, né? Pelas promessas, pelos chamados. E aleluia, né? Amém. Meus irmãos, hoje é dia 2 de novembro, né? Aí o povo está aí comemorando, né? Seus mortos, né? Uns homenageando, outros chorando, né? Outros acreditando aí em várias doutrinas e ensinos que tem, né? A respeito do paradeiro dos mortos, né? E todo mundo achando que o seu morto, né? Ele foi levado aos céus, né? E está lá, digamos assim, gozando da glória, né, do Deus Altíssimo, já lá na Nova Jerusalém, né? É assim que as religiões fazem, né? Falam, pregam, ensinam, né? Então, vamos tentar fazer aqui vamos nos lembrar aqui de algumas coisas, né? Porque todos nós temos mortos nas famílias, né? E aí as pessoas vão lá no cemitério, vão orar, pedir para Deus, né, salvar a alma deles, né? Salvar as pessoas, ou sei lá, enfim. São tantas as coisas tantas as heresias, né? Que se falam e se faz acerca dos mortos que nem tem tamanho, né? Então, a gente, para entender nós só vamos recordar aqui algumas coisas, né? Em 10 minutos, não vai dar tempo de falar tudo, vamos falar pelo menos algumas coisas, né? Primeiramente, reprovar o que as pessoas, né? A maioria das pessoas acham, né? Que os seus mortos, né? Estão salvos, estão lá na Nova Jerusalém já gozando da glória, né? E se não estiverem, uma oração ou uma missa, né? Como dizem os católicos, ou um ritual qualquer, vai exatamente salvar a sua alma, né? O seu espírito, o seu corpo, né? Da condenação, que também nós sabemos que existe, né? Então nós sabemos que tem locais de condenação, né? Tem locais de salvação, né, nas escrituras, tem locais de combate, né? E assim vai. Então as pessoas, quando falam, né, na salvação, né, dos seus mortos, aí estão orando, como dizem eles, pela sua alma, né? E tem uns que acreditam que até as almas das pessoas saem, né, lá do túmulo, né? E ficam por aí fazendo estripulias, né? Não é isso? Então nós vamos ver aqui. Primeiramente a gente vai falar aqui sobre o que é essa alma, né? O que é esse espírito, rapidamente. Então, quando a gente vê lá o apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, no 23, ele fala lá que ele fala no corpo, na alma e no espírito, né?
E daí as pessoas entendem que nós temos, digamos assim, nós somos tripartite, nós temos três partes em nós, né? Que é o nosso corpo, que é a alma e que é o espírito. Bom, o corpo a gente não precisa falar, que a gente sabe o que é, né? Essa imagem aqui, né? Que 70% é água, né? E o restante é aí, osso, né? Sangue e tal. Agora nas escrituras nós vamos ver, né? Que não tem nenhuma contradição com o que o Paulo está dizendo. Nós vamos ver que nas escrituras, quando se fala em alma, né? Está se falando no sangue dos animais e no sangue do homem, né? Que o sangue realmente ele é a vida do corpo, como está escrito, né? E o espírito nós não sabemos exatamente o que é, mas os ensinos dos apóstolos do Senhor Jesus nos ensina que o espírito seria a nossa inteligência, as nossas capacidades, né? Se nós fomos criados à imagem de Deus e à sua semelhança, então a imagem significa o corpo e a semelhança significa o espírito. E quando a gente vai saber, né, procurar saber o que é o espírito do Deus vivo, o grande ensino que existe é do Isaías quando ele fala lá, né, nos espíritos, né, nos espíritos do Messias, né, não é isso? Ele fala lá em 7 espíritos, né, mostrando que são as capacidades exatamente do Messias, são as capacidades do espírito. Então, quando a gente fala no morto, a pessoa que morreu, né, a gente tem que entender essa essência do nosso corpo, a essência da nossa pessoa, digamos assim, né? Então nós não temos 3 partes, nós temos 2 partes, a matéria e o espírito, né? A matéria é o quê? O corpo, 70% é água, o sangue já está aí no meio, né? Apenas aí, só que não está aí, talvez seja a cor do sangue, né? Mas o sangue deve ser mais de 70% de água, né? Então a alma é o sangue. Às vezes a escritura usa a alma no sentido do espírito, né? O contrário, não. Sempre, às vezes, né, usa a alma no sentido de espírito, né? E o Paulo ali em Tessalonicenses ele está usando no sentido do sangue mesmo. Corpo, alma e espírito, ou seja, corpo, sangue e espírito, né? Que o sangue é importante porque ele é a vida do corpo, né? Então o nosso corpo e o nosso sangue, eles são matéria, pertencem ao mundo material. E o nosso espírito, ele pertence ao mundo espiritual, né? É uma semelhança, né, do Espírito de Deus vivo, que é a sua lâmpada em nós, né? Digamos assim. Então, se a gente for, né, procurar aí as palavras, os ensinos do Senhor Jesus, ele vai nos ensinar que o Espírito ele não morre. O Espírito ele é imortal. Então, quando nós morremos, né, o que morre é o nosso corpo, não é isso? Que vai virar pó, né? Porque ele veio do pó e vai virar pó para cumprir aquela sentença lá do Éden. Então esse corpo ele fica aí na terra, fica aí né? Fica aí no pó da terra. E o espírito ele vai para algum local, né? Paulo diz que é como se ele estivesse dormindo, né? É como se é como se ele estivesse dormindo porque ele não tem atividade. Isso é uma característica do nosso espírito, né? Quando nós morremos, nosso espírito dorme, ele não tem atividade, né? E ele vai para um local que nós vamos ver aqui na continuidade que local seria esse, né? Certo? Aí vai depender do que? O local vai depender da minha fé, da minha esperança, das minhas obras, né? Então o local do meu espírito vai depender exatamente da doutrina, do ensino,
daquilo que eu fiz na minha vida, daquilo que eu participei na minha vida. Não é isso? Então eu vou parar por aqui e depois eu volto com outro vídeo aqui para a gente ver como é que termina isso aqui, ok? Paz seja com todos nós.